Na aula de hoje, nós vamos ver estratégias simples para melhorar a sua nota de matemática no Enem. Essas estratégias que eu vou passar hoje, elas não são voltadas para a sua preparação. Na verdade, até são, você pode aplicar, mas elas são mais voltadas para o momento da prova mesmo. Aquele momento que você chega na sala, aquele momento que você recebe a prova, que você abre a prova. Então, essas estratégias são voltadas para esse momento. No momento que você tem contato com o seu caderno de questões e começa a responder verdadeiramente a sua prova oficial. Mas aí é claro porque eu falei que são estratégias que podem ser aplicadas para a sua preparação também. Porque são estratégias que você pode aplicar também nos seus simulados. Como a gente sabe, simulado, né, como o nome já sugere, simulado ele tem a intenção de simular a prova. Então você tem que fazer como se você estivesse fazendo a prova oficial. Então, você vai aplicando essas estratégias, porque quando você chegar lá na prova oficial mesmo, você já tem certa facilidade em fazer isso. Então, vamos lá dar início à nossa aula. A primeira estratégia é responder as questões fáceis primeiro. E aí eu listei duas vantagens de você fazer isso. A primeira vantagem é que valoriza a TRI. Se você responder as questões fáceis primeiros, a tendência é que a sua nota suba. Por quê? Porque, como a gente sabe, o método de correção do Enem ele é feito pela TRI, que é a sigla para Teoria de Resposta ao Item. E esse método de correção, ele não valoriza o número de acertos que você teve na prova. Claro que o número de acertos também é importante, mas não é só isso. Ele vai valorizar a coerência das suas respostas. Como assim? Suponha que você teve uma questão fácil e uma questão difícil na prova. Você acabou errando essa questão fácil e a questão difícil você acabou acertando. Para que a gente entenda melhor, vamos supor que essa questão fácil ela seja uma questão só de multiplicação. Você tem que só multiplicar para conseguir resolvê-la. Enquanto essa questão difícil, pegar aqui um assunto que é muito temido, que é o assunto de logaritmo. Então, essa questão que teve só multiplicações para você fazer, você errou, e essa questão que teve logaritmo para aplicar a propriedade e tudo mais, você acabou acertando. Houve coerência nessas respostas? Geralmente, o que é que acontece? Se alguém chega para você e fala que errou uma questão fácil e acertou uma questão difícil, qual é a conclusão que a gente tira? Embora não seja uma conclusão totalmente correta, a conclusão que a gente tira é que essa pessoa chutou a questão difícil. Porque só para multiplicar ele errou, porque ele conseguiria acertar uma questão de logaritmos. Acontece, tá? Isso não é 100% verdadeiro, mas a conclusão que a gente vai logo tirando é essa. Ele deve ter chutado a questão do logaritmo. Então, é essa coerência que a TRI valoriza. Aí é bom até para a gente quebrar um mito aqui de que, então, se eu errar uma questão fácil, era melhor ter errado uma questão difícil. Não. Em nenhum momento, repito, em nenhum momento vai ser vantajoso errar uma questão só porque ela é difícil. O que é que acontece? Você errou a questão difícil e acertou a fácil, a sua nota vai ser valorizada. Agora, se você errou a fácil e acertou a questão difícil, sua nota vai ser valorizada também, mas não vai ser tão valorizada quanto o primeiro caso, certo? Então, começar pelas questões fáceis primeiro, onde você está com a mente fresca, é a primeira estratégia para valorizar a TRI. Certamente você vai conseguir acertar se você tiver domínio da matemática básica, e aí a sua nota tende a valorizar. A segunda vantagem de responder as questões fáceis primeiro é que você ganha mais confiança. Você vai começar a sua prova, você começa respondendo questões fáceis, você vê que você está conseguindo fazer, começa conseguindo responder as questões, acertando as questões, muito provavelmente, e isso vai te dando mais confiança para você pegar as questões mais difíceis, certo? Então, são essas as duas vantagens de responder as questões fáceis primeiro. A segunda estratégia de prova é procurar as questões das habilidades chaves da matriz de referência. O que é que significa isso? Vê só. A matriz de referência na parte de matemática são 30 habilidades. E algumas habilidades, que são essas que eu estou chamando de habilidades chaves, eu diria que elas são mais importantes do que outras, porque, como tem dizendo aqui, você é capaz de saber o assunto ou o modelo da questão, como aquilo vai ser cobrado.
Por exemplo, eu estou com a matriz de referência aqui aberta, vou fazer a leitura de algumas habilidades que eu considero habilidades chaves. Nós temos aqui a habilidade 7 de matemática, ela diz o seguinte: identificar características de figuras planas ou espaciais. Então, essa habilidade, ela entrega para a gente como a questão vai ser cobrada. Ela vai te dar uma figura plana ou uma figura espacial e você deve identificar a característica daquela figura. Então, a gente sabendo que vai ter uma questão como essa já na prova, já fica mais fácil, porque a gente já sai procurando por ela para resolvê-la logo. Então, procurar as questões das habilidades chaves é uma boa estratégia. Eu vou até pegar outro exemplo aqui, que eu acho bem interessante, que é a habilidade 11, que diz o seguinte: utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano. Então, veja, uma habilidade como essa, ela entrega para a gente que a prova vai ter pelo menos uma questão de escala. Então, a gente já sai procurando ela. Isso garante que a questão é fácil? Não garante, mas a gente já sabe que vai estar lá. Então, sair procurando por essas questões também considero uma boa estratégia. A terceira estratégia é anotar algumas fórmulas. Eu considero isso uma boa estratégia. Por quê? Porque, feito eu falei lá em resolver as questões fáceis primeiro, você entra na prova com a mente fresca. Então, a partir do momento que você pega uma folha, sai anotando algumas fórmulas, é uma boa porque depois você fica só consultando. Claro que eu não estou falando aqui de todas as fórmulas que existem da matemática, todas as fórmulas que você estudou, até porque não faz muito sentido, por exemplo, você pegar lá e anotar as fórmulas de PA, as fórmulas de PG. Eu estou dizendo que não vai cair? Não, pode até cair, mas, assim, as chances, elas não são tão altas. Então, para mim, o que é que faz mais sentido? Você anotar a fórmula do volume do cilindro, que todo ano é cobrada, você anotar o teorema de Pitágoras, outras fórmulas de volume também levar em consideração, fórmulas de áreas, enfim. Aí que está a vantagem de você resolver muitas questões também, porque você vai utilizando essas fórmulas com frequência, então você vai memorizando elas, tá? A gente, assim, eu não gosto dessa palavra memorizar, mas infelizmente é quase impossível não utilizá-la. Você vai memorizando essas fórmulas cada vez que você vai respondendo mais questões, além de que você vai entendendo quais realmente são as mais cobradas para que você tenha elas em mente e saia anotando ela num papel. Então ela fica lá só para consultar. A partir do momento que você precisar usar, você não lembrar, mas você no início, quando estava com a mente fresca, você anotou no papel, você vai lá e consulta e está tudo certo. Algumas pessoas costumam anotar a tabuada. Eu não gosto muito disso, dessa estratégia de anotar a tabuada, a não sei que seja alguma específica, mas tem pessoas que fazem do 1 até o 9, né? E às vezes até passa, do 10 para lá. Eu não gosto muito dessa estratégia porque gasta muito tempo, gasta a tua folha de rascunho, tá? Então, eu não recomendo, não. Recomendo que você vá treinando tabuada mesmo no seu dia a dia, no seu processo de estudos. É muito melhor do que chegar lá e ficar perdendo tempo. E folha de rascunho, que a gente sabe que é importante, pô. Tem pouco espaço já. Então, não vai fazendo riscos desnecessários lá, não, certo? A quarta estratégia de prova é revisar suas respostas, especialmente quando eu falo das questões fáceis. Por quê? Porque às vezes a questão é muito fácil, a gente responde com muita confiança, acaba respondendo muito rápido e isso acaba nos atrapalhando. Porque a gente acaba cometendo pequenos deslizes e aí eu te digo por experiência própria, vale muito a pena você voltar nas questões e fazer essas pequenas revisões, viu? Já que são questões fáceis, as revisões vão gastar pouco tempo. Você não precisa fazer a questão de novo, é só olhar o seu processo de resolução e conferir se está tudo certo. Então, como eu disse, por experiência própria eu recomendo, porque quase todos os anos, quando eu volto para revisar alguma questão, eu sempre encontro uma ou duas erradas. Então, aí acaba atrapalhando. Né? Eram questões que eu ia perder muitos pontos, e aí eu vou lá, faço a correção, pronto, agora está tudo certo. Então, revisar essas respostas vai acabar evitando esses erros bestas, né? Então, é uma coisa que eu recomendo que você faça sempre. E a próxima estratégia é para você tomar cuidado com questões confusas. Eu não quero, assim, dizer assim, eu poderia dizer
cuidado com pegadinhas. Mas eu quero acreditar que em pleno 2024 não tem pessoas que botam pegadinhas em questões. Certo? Muita gente fala que tem pegadinha, eu caí na pegadinha. Para mim, pegadinha é coisa dos anos 70. A gente está em 2024, para mim é coisa que não cabe mais nas questões. Então eu quero acreditar que isso não existe em questões, especialmente de uma prova tão importante como é o Enem. Tá? Então eu vou dizer assim, cuidado com questões confusas, porque o que acontece às vezes é que a questão é mal formulada mesmo. A questão é mal formulada. A gente lê, a gente não consegue entender o que a questão está pedindo, ou então a gente não consegue entender determinada situação naquela questão. Então, cuidado com isso, tá? Vai grifando, vai relendo, vai, enfim, faz o que for possível para tentar entender aquela questão, porque infelizmente existem questões mal formuladas nessa prova que a gente precisa reler, grifar, enfim, fazer muita coisa para conseguir entendê-la, certo? Então, essas são as estratégias. Eu espero que ajude vocês não só na prova, mas que vocês também comecem a aplicar desde já no simulado de vocês, que aí eu tenho certeza que vai fazer total diferença e a nota de vocês vai aumentar com essas pequenas estratégias.